Já alguma vez sentiu a vontade irresistível de fugir de tudo e de todos? De encontrar um lugar onde nenhum telefonema de spam, nenhuma notificação de trabalho possa sequer chegar até você? Hoje, embarcaremos numa jornada por 50 dos lugares mais isolados e inacessíveis do nosso planeta. São locais onde a própria natureza ergueu barreiras impenetráveis de gelo, água ou pedra. Prepare-se, porque alguns destes recantos estão tão distantes da civilização que o farão redefinir o que significa a palavra solidão. Mas o que, afinal, torna um lugar verdadeiramente isolado? Não são apenas quilômetros num mapa, é uma combinação de fatores, um clima rigoroso, a total ausência de estradas, restrições políticas ou, simplesmente, uma paisagem inóspita. Estamos a falar de lugares onde chegar é por si só uma verdadeira aventura e sobreviver, um desafio ainda maior. Então, prepare-se e vamos dar início à nossa incrível jornada. Então, a nossa primeira imersão no mundo do isolamento, o arquipélago de Tristão da Cunha. Pense só neste nome, parece tirado de romances de piratas, mas é um lugar absolutamente real. E é, oficialmente, o arquipélago habitado mais remoto do planeta. Para entender o quão remoto ele é, imagine só. Não há aeroporto aqui. Absolutamente nenhum. A única maneira de chegar é embarcar num navio na Cidade do Cabo, na África do Sul, e navegar. Navegar durante 7 dias pelo agitado Oceano Atlântico Sul. E não é um transatlântico com coquetéis à beira da piscina. Na maioria das vezes, é um navio de pesca ou de carga. Quando finalmente chegar ao seu destino, será recebido pelo único povoado, com o nome imponente de Edimburgo dos Sete Mares. Na realidade, é uma pequena aldeia onde vivem cerca de 250 pessoas. E o facto mais interessante é este: quase todos são parentes, descendentes de apenas algumas famílias que se estabeleceram aqui há 200 anos. A vida aqui é ditada pelo oceano e pelo clima. As principais atividades são o cultivo de batatas e a pesca de lagostas, que, por sinal, são o principal produto de exportação. Não é apenas isolamento, é um universo inteiro, vivendo de acordo com as suas próprias leis, completamente singulares. Das ondas agitadas do Atlântico, vamos agora dar um salto para o frio extremo do Ártico. Conheçam Alert, no Canadá. Não é apenas mais uma localidade no norte, é o ponto habitado permanentemente mais setentrional de todo o planeta. Para que se tenha uma ideia, o Polo Norte fica a pouco mais de 800 quilômetros daqui. Mais perto, é impossível. Imagine um lugar onde, no inverno, o sol não nasce por meses. É a chamada noite polar, uma escuridão absoluta e um silêncio quase ensurdecedor, que só é quebrado pela luz das estrelas e pela aurora boreal. Já no verão, a situação inverte-se. O sol nunca se põe, pairando sobre o horizonte 24 horas por dia. Mas quem são os habitantes deste reino gélido? Não são cidadãos comuns. A população de Alert é composta principalmente por militares e cientistas. Eles monitorizam as condições meteorológicas e efetuam escutas de rádio. São apenas algumas dezenas de pessoas. O acesso a Alert é feito apenas por avião militar, e mesmo assim, só se as condições meteorológicas o permitirem. É um verdadeiro posto avançado da humanidade no topo do mundo, onde o isolamento não é apenas uma palavra, mas uma realidade diária. E agora, do extremo norte, deixamos a vastidão gelada para nos embrenharmos no coração da Sibéria, num lugar cujo nome já arrepia, Oymyakon. Se achavam que Alert era frio, preparem-se para o choque. Oymyakon é, de facto, o polo do frio do hemisfério norte. A temperatura mínima oficialmente registrada aqui é de uns impressionantes 67,7 graus Celsius negativos. No entanto, os habitantes locais afirmam que já esteve ainda mais frio, só que os termômetros simplesmente a variavam. Para que percebam a dimensão disto, estamos a falar de um frio que altera a própria física das coisas. A tinta nas canetas congela.
As baterias dos telemóveis esgotam-se em questão de minutos. As pessoas não desligam os motores dos carros durante horas, pois se o fizerem, não voltam a pegar. E o famoso truque de atirar água a ferver para o ar, vendo-a transformar-se instantaneamente numa nuvem de pó de gelo, é aqui uma realidade diária. E, no entanto, este é um lugar onde pessoas vivem de forma permanente. Cerca de 500 pessoas. As crianças frequentam a escola, que só fecha as portas quando a temperatura desce abaixo dos 55 graus negativos. Este lugar prova que a barreira mais intransponível não é a distância, mas sim um clima extremo que dita cada um dos nossos passos. Deixamos o frio extremo para trás e nos aventuramos em altitudes extremas. Nosso destino são os Andes peruanos, rumo à cidade de La Rinconada. La Rinconada não é apenas um vilarejo de alta montanha. É a cidade mais alta do planeta, situada a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Para se ter uma ideia, isso é mais alto que o pico do Mont Blanc, a montanha mais elevada dos Alpes, o que leva dezenas de milhares de pessoas a residir em condições tão inóspitas e desumanas. A resposta é tão simples quanto ancestral. Ouro. La Rinconada é o epicentro da corrida do ouro do século XXI. O ar é tão rarefeito que cada inspiração se torna um esforço. Dores de cabeça e fadiga crônica são a rotina para os recém-chegados. Mas o mais chocante, na verdade, são as condições de vida. A cidade não possui sistema de esgoto nem de água potável encanada. As ruas estão repletas de lixo e a região circundante está envenenada por mercúrio, resultado da mineração artesanal do precioso metal. Os mineradores operam sob um sistema brutal. Trabalham 29 dias sem remuneração, e no 30º é-lhes permitido levar para casa a quantidade de minério que conseguirem carregar nos ombros. Se haverá ouro ou apenas rocha estéril nesse saco, é uma pura loteria. É um lugar de esperança desesperada à beira do céu, onde as pessoas arriscam a vida diariamente por uma chance ilusória de riqueza. Deixando o ar rarefeito dos Andes para trás, vamos mergulhar no azul infinito do Oceano Pacífico. A ilha Pitcairn nos aguarda. Não é apenas um pedaço de terra, é uma lenda viva, perdida no tempo e no espaço. Sua história começou com um dos motins mais famosos da história naval, o motim a bordo do HMS Bounty. Em 1789, os amotinados, liderados por Fletcher Christian e fugindo da justiça britânica, encontraram esta ilha desabitada e queimaram seu navio para que nunca fossem encontrados. E eles conseguiram. Só foram descobertos quase 20 anos depois. Hoje, cerca de 50 pessoas vivem na ilha, e quase todas são descendentes diretos daqueles amotinados e de suas companheiras taitianas. É um dos territórios mais escassamente povoados do mundo. Chegar aqui não é tarefa fácil. Não há aeroporto. A única ligação com o mundo é um navio de carga que atraca algumas vezes por ano. A vida aqui flui lentamente, no ritmo do oceano. É um mundo em miniatura, com sua própria língua, suas próprias leis e uma história incrível que ganha vida em cada habitante deste paraíso isolado. Agora, vamos nos aventurar no lugar mais frio, seco, ventoso e elevado de todo o planeta. Nosso destino, o Polo Sul, na Antártida, e especificamente a estação científica russa Vostok. Se Oymyakon é o polo de frio habitado, Vostok detém o título de lugar mais gelado de toda a Terra. Foi precisamente aqui que a temperatura mais baixa da história foi registrada, menos 89,2 graus Celsius. Em condições tão extremas, o diesel comum solidifica como gelatina, e o aço se torna tão frágil quanto o vidro. Seres humanos não conseguem permanecer ao ar livre por mais de alguns minutos. Mas o mais surpreendente ainda não é isso. A estação Vostok está assente sobre uma camada de gelo de quase 4 quilômetros de espessura, e sob essa colossal massa de gelo, em total escuridão e isolamento por milhões de anos, repousa um lago subglacial gigantesco,
o Lago Vostok. Cientistas acreditam que em suas águas possa existir uma forma de vida única, completamente isolada do resto do mundo. Assim, a estação Vostok representa uma dupla camada de isolamento. É uma minúscula ilha de presença humana no meio de um deserto de gelo, sob a qual se oculta um mundo inteiro e perdido. Mais uma vez, o gelo dá lugar ao verde, mas não nos enganemos, continuamos no reino do frio. Bem-vindos à Groenlândia, a cidade de nome quase impronunciável, Ittoqqortoormiit. Este é um dos assentamentos mais remotos do hemisfério ocidental, localizado na costa leste da Groenlândia, a entrada do maior e mais longo sistema de fiordes do mundo. Sua paisagem é deslumbrante, não acha? Mas essa beleza tem o seu preço. Durante 9 meses por ano, o mar ao redor da cidade fica congelado, isolando-a completamente do mundo exterior por via marítima. A única forma de chegar aqui nesse período é de helicóptero, com voos do aeroporto mais próximo apenas algumas vezes por semana, e isso se as condições meteorológicas permitirem. No verão, por alguns poucos meses, o gelo recua, e navios de suprimentos conseguem chegar ao porto, trazendo tudo o que é necessário para o ano inteiro. A vida aqui gira em torno da caça e da pesca. Os habitantes locais, os inuites, caçam focas, ursos polares e bois almiscarados, exatamente como seus antepassados faziam há centenas de anos. É um lugar onde a modernidade se entrelaça com tradições ancestrais, e o senso de comunidade e ajuda mútua não são apenas belas palavras, mas uma condição essencial para a sobrevivência. Mais uma vez, cruzamos metade do mundo para chegar a uma das ilhas mais misteriosas e isoladas do planeta, a Ilha de Páscoa, ou, como os seus habitantes a chamam, Rapa Nui. Este pequeno triângulo de terra no Oceano Pacífico é território chileno, mas a costa do Chile fica a quase 4.000 quilômetros de distância. A ilha habitada mais próxima, Pitcairn, da qual já falamos, está a 2.000 quilômetros. É literalmente um ponto no meio da imensidão azul do oceano. Contudo, a sua fama não se deve apenas ao seu isolamento. O mundo inteiro conhece a Ilha de Páscoa pelos seus silenciosos guardiões de pedra, os Moai. Centenas de estátuas gigantes, esculpidas em tufo vulcânico, estão espalhadas por toda a ilha. Quem as criou? Como é que estes gigantes de várias toneladas foram transportados e erguidos? E por que razão a sua criação cessou subitamente? Estas perguntas continuam a intrigar cientistas e viajantes. O destino da antiga civilização Rapa Nui é uma história instrutiva sobre como uma sociedade em total isolamento pode atingir alturas incríveis e, subsequentemente, entrar em declínio devido à exaustão dos recursos. Hoje, a Ilha de Páscoa é um museu a céu aberto, único no seu gênero, onde cada pedra guarda um segredo e o vento do oceano sussurra histórias de uma grandeza passada. Agora, deixamos o Pacífico para trás e nos transportamos para o Oceano Índico, rumo às costas da África. Lá nos espera o arquipélago de Socotra, território do Iêmen. Este lugar é tão singular que é frequentemente chamado de Galápagos do Oceano Índico. Graças ao seu longo isolamento geológico, a natureza aqui seguiu um caminho evolutivo completamente distinto. 1/3 da flora local não existe em nenhum outro lugar do planeta. As paisagens de Socotra parecem ter sido pintadas por um artista surrealista ou criadas para as filmagens de um filme de ficção científica. O símbolo mais famoso da ilha é, sem dúvida, a árvore dragão. Com seu tronco grosso e uma copa que lembra um cogumelo gigante ou um guarda-chuva virado do avesso, ela parece um ser de outro mundo. E sua seiva, uma resina vermelha e espessa, é conhecida como sangue de dragão. Mas há também outras maravilhas. As árvores garrafa, com seus troncos inchados, as árvores pepino e uma infinidade de outros endemismos. Chegar a Socotra sempre foi um desafio, e devido à instabilidade política na região nos últimos anos, a ilha se tornou ainda mais inacessível. É um verdadeiro mundo perdido, um ecossistema frágil que, por um milagre,
sobreviveu até os dias de hoje. Saindo do isolamento criado pela natureza, mergulhamos agora em um tipo diferente de isolamento, aquele criado pelo homem, com um propósito de proteção. Nossa jornada nos leva às profundezas da Amazônia brasileira, ao Vale do Javari. Este não é um destino turístico. Chegar até aqui é praticamente impossível e, na verdade, desnecessário. Este território, com a extensão da Áustria, é o lar do maior número de povos indígenas isolados do mundo. Estima-se que cerca de 2.000 indígenas, pertencentes a pelo menos 14 etnias diferentes, vivam aqui, sem nunca ter tido contato com a nossa civilização. Eles vivem exatamente como seus ancestrais há milhares de anos. Caçam com arcos e flechas, constroem suas cabanas com galhos e folhas e se comunicam em seus próprios idiomas. O governo brasileiro mantém uma política de isolamento estrito desta área. Qualquer tipo de contato é proibido. E isso não é para criar uma espécie de zoológico humano. Pelo contrário, visa protegê-los. Esses povos não possuem imunidade às nossas doenças. Uma gripe comum ou o sarampo podem dizimar uma etnia inteira. O Vale do Javari é um lembrete de que, em nosso planeta, ainda existem recantos intocados pelo mundo moderno. É um fragmento vivo de tempos pré-históricos que temos a obrigação de preservar. Mais uma vez, trocamos o calor dos trópicos pelos ventos gelados. Nosso destino nos leva agora para bem ao sul, no Oceano Índico, ao arquipélago de Kerguelen. Os marinheiros franceses que o descobriram o batizaram de Ilhas da Desolação, e o nome pegou. E com razão. Kerguelen é um dos arquipélagos mais isolados do planeta. Até o continente mais próximo, a Antártida, são 2.000 quilômetros. Até a África, ou a Austrália, ainda mais longe. O tempo aqui é impiedoso. Ventos constantes e tempestuosos, apelidados de cinquentenas furiosas, sopram praticamente sem parar. Aqui, as árvores simplesmente não conseguem crescer. A paisagem é severa, vulcânica, coberta por uma vegetação escassa. Mas não é uma terra morta. É o reino das aves marinhas e mamíferos. Aqui vivem enormes colônias de pinguins, albatrozes, elefantes marinhos e lobos marinhos. Mas e os humanos? Quem vive por lá? Não há população permanente, apenas cientistas e pessoal técnico na única base científica, Port-au-Français. São entre 50 e 100 pessoas, dependendo da estação. Eles estudam a geologia, a biologia e a atmosfera neste recanto único, mas totalmente inóspito do planeta. Agora, voltamos à América do Norte. Mas desta vez, deixamos os picos para descer às profundezas. Nosso destino é a vila de Supai, no estado do Arizona. EUA. Poderíamos pensar. O que pode ser realmente isolado nos Estados Unidos, um país de autoestradas e tecnologia de ponta? Mas Supai é um caso completamente à parte. Esta vila é a capital da reserva indígena da tribo Havasupai e está localizada no fundo do Grand Canyon. Sim, você não ouviu errado. No fundo de um dos maiores desfiladeiros do mundo. Nenhuma estrada pavimentada leva até lá. Há apenas 3 maneiras de chegar a Supai: descer a pé, ou de mula por uma trilha íngreme de 8 milhas, ou chegar de helicóptero. Isso faz de Supai a localidade habitada mais remota dos Estados Unidos continentais. É também o único lugar no país onde o correio ainda é entregue por mulas. Todos os dias, uma caravana de mulas sobe e desce a trilha, transportando cartas, encomendas e suprimentos para os moradores da vila. Este lugar é famoso por suas incríveis cachoeiras cor de turquesa, que contrastam drasticamente com as rochas avermelhadas do cânion. Supai é um oásis de vida e cultura, escondido no coração de um gigante de pedra. Das profundezas dos cânions, voltamos a elevar o nosso olhar para os picos mais altos. Mas desta vez, não se trata de distância, e sim de um tipo diferente de inacessibilidade. Uma proibição. Apresentamos o Gankar Puensum, no Butão. Com 7.570 metros de altitude, não é, à primeira vista,
o pico mais alto dos Himalaias. Existem outros que o superam. No entanto, esta montanha possui um estatuto singular. É o pico mais alto e intocado do planeta, e muito provavelmente assim permanecerá para sempre. A razão? No Butão, as montanhas são consideradas moradas sagradas de divindades. Em 1994, o governo do país, em respeito às crenças locais, proibiu o alpinismo em cumeadas acima dos 6.000 metros. Em 2003, essa proibição tornou-se total. Até então, todas as expedições que tentaram conquistar o Gangkhar Puensum haviam falhado, seja por mau tempo, seja por mapas imprecisos. Assim, este pico permaneceu intocado. Ele ergue-se, envolto em nuvens e lendas, como um símbolo de respeito pela natureza e pelas antigas tradições. É um lugar onde o caminho do homem é vedado, não por condições impiedosas, mas pela própria decisão humana de manter algo neste mundo como sagrado e inviolável. Agora, nossa jornada nos leva à Ásia, a um lugar que, por muitos anos, permaneceu como um verdadeiro ponto cego no mapa. Trata-se do condado de Medog, localizado na região autônoma do Tibete, na China. Ele está encravado entre os picos mais altos do Himalaia e cercado por selvas impenetráveis e rios caudalosos. Durante séculos, este lugar permaneceu praticamente isolado do mundo exterior. As únicas vias de acesso eram trilhas de montanha perigosas que, na maior parte do ano, ficavam bloqueadas pela neve. A jornada a pé podia levar semanas. Devido a esse isolamento, Medog ficou conhecido como o último condado da China sem estradas. O governo chinês fez inúmeras tentativas de construir uma rodovia até lá. Mas, a cada vez, as forças da natureza se mostravam mais poderosas. Deslizamentos de terra, avalanches e fluxos de detritos destruíam tudo o que era construído. E só em 2013, após décadas de luta contra a natureza, a estrada foi finalmente inaugurada. Mas mesmo hoje, viajar para Medog ainda é uma verdadeira aventura. A estrada frequentemente está fechada, e a viagem em si permanece perigosa. Contudo, aqueles que conseguem chegar lá encontram uma região única, com uma biodiversidade incrível, onde plantas tropicais convivem lado a lado com picos nevados. De volta ao mar. Desta vez, nosso destino é a ilha mais remota da Terra. Se Tristão da Cunha é a ilha habitada mais distante, a ilha Bouvet é a mais remota das desabitadas. Este pequeno pedaço de terra norueguês, no Atlântico Sul, é a própria definição de isolamento. A terra firme mais próxima, a costa desabitada da Antártida, está a 1.700 quilômetros de distância. Já o local habitado mais próximo, a cidade do Cabo, fica a 2.500 quilômetros. A ilha é quase inteiramente, 93% dela, coberta por uma espessa geleira que despenca no mar em falésias íngremes. Desembarcar nela é incrivelmente difícil. Tempestades constantes e a presença de icebergs tornam a aproximação à ilha extremamente perigosa. Não é de surpreender que, em toda a sua história, tenha sido visitada pouquíssimas vezes. Mas este lugar guarda um segredo. Em 1964, um bote salva-vidas abandonado foi encontrado na ilha. Quem eram essas pessoas? Como chegaram até lá e o que aconteceu com elas? Até hoje, não há respostas. A ilha Bouvet é um lugar frio, inóspito e absolutamente sem vida, que guarda seus segredos de gelo. Deixando o isolamento natural para trás, voltamo-nos agora para um isolamento artificial, erguido pelo homem em sua busca por se aproximar de Deus. Estamos na Grécia, num lugar chamado Meteora. Em grego, o nome significa pairando no ar. E essa descrição é perfeita para o que se vê aqui. No topo de rochas gigantescas e escarpadas, que se assemelham a pilares de pedra, erguem-se antigos mosteiros ortodoxos. Como? Como foi possível construí-los aqui, a centenas de metros de altura, em total isolamento do mundo lá embaixo? Durante séculos, a única forma de aceder a estes mosteiros era através de escadas de madeira removíveis ou grandes redes,
nas quais monges e peregrinos eram içados com a ajuda de um guincho. A ascensão nessas redes era uma verdadeira prova de fé. Como os próprios monges diziam, as cordas só são trocadas quando for da vontade do Senhor que elas se rompam. Essa inacessibilidade garantia aos monges a solidão para a oração e proteção contra ladrões. Atualmente, alguns mosteiros são acessíveis por degraus e pontes, mas mesmo assim, ao contemplar esses santuários que pairam nos céus, sente-se o seu desprendimento primordial do mundo terreno. Voltamos mais uma vez à Antártida, mas desta vez para o seu ponto mais agitado. A estação McMurdo não é apenas uma base científica, é na verdade a cidade mais austral do planeta. É o maior assentamento no continente gelado, administrado pelos Estados Unidos. No verão, a população de McMurdo pode ultrapassar 1.000 pessoas, e no inverno, cerca de 250 hibernantes permanecem. Aqui, encontram-se todas as comodidades essenciais para a vida: dormitórios, laboratórios científicos, um refeitório, ginásio, hospital e até mesmo um bar. Há até o seu próprio aeródromo, construído diretamente sobre a plataforma de gelo, capaz de receber grandes aviões de carga. Poder-se-ia pensar, que isolamento é este? Mas não se deixe enganar. McMurdo está nos confins do mundo. Para além dela, estendem-se milhares de quilômetros de deserto gelado e inóspito. No inverno, durante a noite polar, a estação fica completamente isolada do mundo. Nenhum avião ou navio chega aqui. As pessoas que aqui passam o inverno encontram-se em total isolamento por longos meses. É uma comunidade única de cientistas, técnicos e pessoal de apoio, vivendo e trabalhando num dos lugares mais extremos da Terra. Agora, vamos falar de um lugar que está isolado, não só geograficamente, mas também conceitualmente. Foi criado para resistir ao fim dos tempos. Estamos a caminho do arquipélago norueguês de Svalbard, para conhecer o Banco Global de Sementes de Svalbard, popularmente apelidado de Cofre do Fim do Mundo. A 120 metros de profundidade, incrustado no interior de uma montanha e protegido pelo permafrost, encontra-se o banco mais seguro do planeta. Mas o que ele guarda não é dinheiro nem ouro, e sim algo muito mais valioso: as sementes de todas as culturas agrícolas existentes no planeta. Atualmente, conta com mais de 1 milhão de amostras de todo o mundo. A ideia é simples: se uma catástrofe global ocorrer, como uma guerra nuclear, a queda de um asteroide ou uma mudança climática drástica, e algumas plantas desaparecerem, a humanidade poderá restaurá-las, retirando amostras deste repositório. O local não foi escolhido por acaso. Svalbard é geologicamente estável, e o permafrost atua como uma geladeira natural, que preservará as sementes mesmo em caso de falha elétrica. É uma espécie de Arca de Noé para as plantas, um bunker silencioso e frio que guarda a chave para a sobrevivência futura da nossa espécie, do frio artificial ao calor infernal da natureza. Estamos na Etiópia, no deserto de Danakil. Este lugar é frequentemente descrito como um dos mais inóspitos do planeta, e não é para menos. Primeiro, é um dos lugares mais quentes do mundo. A temperatura média anual aqui ultrapassa os 34 graus Celsius, e no verão, facilmente supera os 50. Segundo, é um dos pontos mais baixos da Terra. Grande parte de sua extensão fica abaixo do nível do mar. E terceiro, é um dos locais geologicamente mais ativos. O solo aqui, literalmente, respira. As paisagens de Danakil são verdadeiramente extraterrestres. Você verá vulcões ativos a jorrar lava, campos de sal que se estendem até o horizonte e fontes de enxofre ácidas, tingindo o solo com tonalidades incríveis de amarelo, verde e laranja. O ar é impregnado de vapores venenosos. Apesar de todas as adversidades, este lugar abriga vida, o povo Afar. Há séculos, eles extraem sal desta vastidão, cortando-o em blocos da superfície de lagos secos e transportando-o em caravanas de camelos. É um lugar onde a beleza e o perigo mortal se fundem.
criando uma das paisagens mais inóspitas e, ao mesmo tempo, mais fascinantes do nosso planeta. E agora, vamos para um ponto no mapa que não existe de verdade. Não é uma ilha, um continente, nem uma cidade. É o Ponto Nemo. Oficialmente, é conhecido como o Polo Oceânico de Inacessibilidade. É um lugar no sul do Oceano Pacífico, o mais remoto de qualquer pedaço de terra no planeta. Imagine só, você está neste ponto. A terra mais próxima, seja a Ilha Dulce, no arquipélago de Pitcairn, a Ilha Motunui, junto à Ilha de Páscoa, ou a Ilha Maher, na costa da Antártida, está a exatos 2.188 quilômetros em qualquer direção. À sua volta, apenas um oceano vasto e vazio. A chance de encontrar um navio aqui é praticamente nula. E aqui está o fato mais surpreendente. Muitas vezes, as pessoas mais próximas do Ponto Nemo são astronautas. Sim, quando a Estação Espacial Internacional passa sobre esta área, ela está a apenas 400 quilômetros de altitude. Isso é muito mais perto do que qualquer pedaço de terra. É por isso que o Ponto Nemo é usado como o cemitério de naves espaciais. Satélites antigos e estações espaciais são desorbitados de forma que seus destroços caiam precisamente aqui, no lugar mais desabitado do planeta. Voltamos ao Oceano Atlântico, a ilha de Santa Helena. Esta pequena ilha vulcânica é tão incrivelmente isolada que foi precisamente por isso que a escolheram como prisão perfeita para o homem mais temido da sua época, Napoleão Bonaparte. Após a derrota em Waterloo, ele foi exilado para cá, com a intenção de que jamais pudesse escapar novamente, como havia feito da ilha de Elba. E o plano deu certo. A ilha está a 2.000 quilômetros da costa africana e a quase 3.000 da América do Sul. Durante séculos, a única forma de lá chegar era através do navio de correio real, que partia do Reino Unido e da África do Sul. A viagem demorava semanas. Este isolamento persistiu até 2017, ano em que, finalmente, um aeroporto foi inaugurado na ilha. No entanto, mesmo hoje em dia, os voos para Santa Helena não são frequentes, e a aterragem é considerada uma das mais desafiadoras do mundo devido aos fortes ventos laterais. A ilha soube preservar a sua atmosfera única, uma mistura cativante de cultura britânica e a serenidade insular. É um lugar com uma história rica, que começa agora a revelar-se ao mundo depois de séculos de isolamento e mistério. Vamos ao Oriente Médio, ao Irã. Em meio ao deserto, a antiga cidade de Bam nos aguarda. Seu isolamento não se deve tanto à distância física, mas sim ao tempo e às forças da natureza. Bam foi um oásis vital na grande rota da seda. No seu coração ergue-se Arg-e-Bam, uma fortaleza colossal, erguida há mais de 2.000 anos, inteiramente de adobe. Era uma cidade próspera, conhecida por seus tecidos e tâmaras. Mas em 2003, uma tragédia se abateu. Um terremoto devastador praticamente varreu a cidade do mapa, ceifando a vida de dezenas de milhares de pessoas e destruindo mais de 80% da sua fortaleza única. Parecia que a história de Bam havia chegado ao fim, mas um milagre aconteceu. O mundo inteiro se solidarizou diante da tragédia, e um dos maiores projetos de restauração da história foi iniciado. Hoje, graças ao trabalho minucioso de especialistas de todo o mundo, a fortaleza está gradualmente ressurgindo das ruínas. Visitar Bam é uma viagem no tempo. Você não encontra apenas muros antigos, mas sim um símbolo da incrível resiliência do espírito humano, capaz de superar tanto a força destrutiva da natureza quanto o próprio esquecimento do tempo. Agora, vamos ascender ao teto do mundo. À nossa espera, o vasto planalto de Changtang, no altiplano tibetano. Não é apenas um planalto, é uma imensa região de alta altitude que se estende por centenas de quilômetros, abrangendo partes do Tibete e do Ladakh indiano. Aqui, a altitude média ronda os 4.500 metros acima do nível do mar. É um deserto gélido, varrido por ventos incessantes,
onde os invernos se prolongam por 9 meses e o solo permanece aprisionado pelo permafrost. As paisagens de Changtang são rigorosas, mas hipnotizam com a sua beleza intocada. Estepes sem fim, lagos salgados de águas cristalinas e picos cobertos de neve que se erguem no horizonte. À primeira vista, pode parecer que a vida aqui seria impossível, mas não é bem assim. Este lugar é habitado por um povo nômade, os Changpa. Eles são um dos raros povos que conseguiram adaptar-se a estas condições extremas. Por séculos, pastoreiam iaques e as famosas cabras de Caxemira, movendo-se com seus rebanhos em busca de pastagens, por mais escassas que sejam. O seu modo de vida, aliás, pouco mudou nos últimos séculos. Vivem em total harmonia com a natureza, bem longe da agitação do mundo moderno. Changtang é, de facto, um dos últimos lugares na Terra onde ainda se pode testemunhar a autêntica vida nômade, em toda a sua beleza rude e fascinante. Em pleno Oceano Pacífico, existe um pequeno atol chamado Palmerston. Ele faz parte das Ilhas Cook, mas a sua história é tão única que merece um destaque especial. O atol em si é composto por algumas pequenas ilhotas, ou motos, que rodeiam uma lagoa. A área total de terra firme é de apenas 2 km². No entanto, o mais notável é a sua população. Na ilha vivem cerca de 60 pessoas, e quase todas são descendentes de uma única pessoa. Em 1863, chegou ao atol, então desabitado, o carpinteiro e tanoeiro inglês William Masters, com as suas 3 esposas polinésias. Ele dividiu o atol em 3 partes, uma para cada uma das suas famílias, e, desde então, a terra é passada por herança. Todos os habitantes da ilha ostentam o sobrenome Masters. Não há lojas nem bancos na ilha. O dinheiro é raramente usado, sendo o escambo a principal forma de transação. A única ligação com o mundo exterior são os raros navios de carga que aportam por lá algumas vezes por ano. É um exemplo incrível de microestado, fundado por um único homem, que vive pelas suas próprias leis, em completo isolamento no meio do oceano. Agora, nossa jornada nos leva a Madagascar, mas não aos seus lêmures de praias paradisíacas. Nosso destino é o Parque Nacional Tsingy de Bemaraha. Do Malgache, Tsingy significa o lugar onde não se pode andar descalço. E essa é, talvez, a descrição mais suave que se pode dar a essa paisagem. O parque é um gigantesco platô de calcário que, ao longo de milhões de anos, a erosão transformou numa verdadeira floresta de pedra. É um labirinto de picos kársticos afiados como navalhas, desfiladeiros e cavernas. Percorrer esta região é incrivelmente difícil e perigoso. Qualquer passo em falso pode resultar em ferimentos graves. É precisamente essa inacessibilidade que tornou Tsingy um santuário único para muitas espécies raras de animais e plantas. Aqui, neste labirinto de pedra, se escondem lêmures, aves e répteis, muitos deles endêmicos. Para que os turistas possam contemplar esta maravilha natural sem arriscar a vida, foram construídas pontes suspensas e trilhas especiais. No entanto, grande parte desta floresta de pedra permanece selvagem e completamente intransponível, um dos ambientes mais inóspitos e de difícil acesso do nosso planeta. Agora, vamos viajar até o extremo sul da América, para a cidade argentina de Ushuaia. É frequentemente chamada de El Fim del Mundo, que, em português, significa o fim do mundo. E essa não é apenas uma bela metáfora. Ushuaia é oficialmente reconhecida como a cidade mais austral do planeta. Situada na Ilha da Terra do Fogo, ela se encontra espremida entre os picos nevados da Cordilheira dos Andes e as águas gélidas do Canal de Beagle. Dali em diante, é só a Antártida. Originalmente, Ushuaia foi um posto missionário e, mais tarde, transformou-se numa colônia penal para os criminosos mais perigosos da Argentina. O governo considerava que fugir de um lugar tão remoto seria simplesmente impossível. Atualmente, é um vibrante centro turístico.
É daqui que partem os navios de cruzeiro com destino à Antártida. No entanto, a sensação de estar no fim do mundo ainda persiste. O clima rigoroso, os ventos fortes e a consciência de que, mais ao sul, existe apenas o continente gelado, criam aqui uma atmosfera absolutamente única e incomparável. É o portal para a Antártica, o último posto avançado da civilização antes das vastas e geladas extensões do Oceano Antártico. Vamos agora à Ásia, mas para um lugar bastante inesperado. Estamos falando do Estreito de Taiwan, mais precisamente das Ilhas Penghu. Este arquipélago, composto por cerca de 90 ilhas e ilhotas, fica situado entre Taiwan e a China continental. Seu isolamento, no entanto, é mais de natureza climática e cultural. A grande particularidade de Penghu é, sem dúvida, o vento. Fortes ventos de monções sopram aqui durante quase todo o ano, moldando não apenas a paisagem, mas também o caráter de seus habitantes. Por causa desses ventos, há pouquíssimas árvores altas, e as casas são tradicionalmente construídas com pedra de coral para resistir à força da natureza. Mas o vento também foi o responsável por criar a principal atração do arquipélago: formações geológicas únicas. As ilhas são formadas por basalto, e ao longo de milhões de anos de erosão, a lava solidificada transformou-se em colunas hexagonais gigantes e perfeitamente simétricas, que descem como muralhas verticais em direção ao mar. O espetáculo lembra a famosa Calçada dos Gigantes na Irlanda. A cultura de Penghu é igualmente singular. É uma fusão de tradições chinesas e marítimas, com templos antigos dedicados à deusa do mar e uma culinária verdadeiramente única. É um lugar onde a natureza e o ser humano aprenderam, ao longo dos séculos, a viver em perfeita harmonia. Agora, vamos embarcar numa viagem à Rússia, mais especificamente ao Cáucaso Norte, para um lugar envolto em mistérios e superstições. Falamos de Dargavs, na Ossétia do Norte, mais conhecido como a Cidade dos Mortos. Está situado num desfiladeiro montanhoso de difícil acesso, longe das estradas movimentadas. As encostas do desfiladeiro estão pontilhadas por dezenas de criptas de pedra, com telhados escalonados característicos. No total, são cerca de 100. Este é um antigo necrópole, onde os alanos, ancestrais dos atuais ossetas, sepultavam os seus mortos entre os séculos XIV e XVIII. Dentro destas criptas, ainda hoje, repousam os restos mumificados de milhares de pessoas. Inúmeras lendas cercam este lugar. Uma delas conta que, durante as epidemias de peste, famílias inteiras, para não contagiar os vizinhos, com os últimos membros ainda vivos, voluntariamente se trancavam nos seus jazigos ancestrais e ali pereciam. Por séculos, os moradores locais evitaram este sítio, acreditando que quem perturbasse o descanso dos mortos jamais regressaria com vida. Hoje, é um monumento histórico singular, mas a sua localização remota e a aura mística ainda hoje evocam uma sensação de total isolamento do mundo dos vivos, de volta aos abraços gelados da Antártida, mas desta vez para o lugar mais inusitado do continente, a Ilha Deception, cujo nome significa engano, e ela faz jus ao seu nome. À primeira vista, parece uma ilha comum, coberta de neve e gelo, uma típica ilha antártica. Mas, na verdade, é uma caldeira, a cratera gigante de um vulcão ativo. A ilha tem o formato de uma ferradura, e de um lado há um estreito canal que leva para dentro, para a caldeira inundada. É uma das poucas baías naturais na Antártida, onde navios podem se abrigar das tempestades. Mas esse refúgio é enganoso. No século XX, abrigou bases baleeiras e estações científicas. Mas no final da década de 60, o vulcão despertou. Várias erupções poderosas destruíram todas as construções e forçaram as pessoas a abandonar a ilha para sempre. Hoje, Deception é uma cidade fantasma. Os restos enferrujados da base baleeira, cobertos por cinzas vulcânicas,
criam uma paisagem apocalíptica. A atividade geotérmica do vulcão, por sua vez, aquece a água perto da costa, permitindo que os turistas mais corajosos nadem nas águas antárticas. É um lugar onde gelo e fogo travam uma batalha eterna. Viajemos até o coração da Península Arábica, o deserto de Rub al-Khali. Seu nome se traduz como o quarto vazio, e isso não é um exagero. Este deserto abrange um quarto de todo o território da península, e é um dos maiores desertos de areia do mundo. É um verdadeiro mar de areia, onde as dunas podem atingir 300 metros de altura. Aqui a chuva é praticamente inexistente, e as temperaturas de verão podem ultrapassar os 55 graus à sombra, se houvesse sombra para encontrar. Durante séculos, Rub al-Khali foi considerado absolutamente intransponível. Até os beduínos a evitavam. Exploradores europeus a apelidaram de o coração vazio da Arábia. Apenas em meados do século XX, o explorador britânico Wilfred Thesiger conseguiu cruzá-la 2 vezes, e suas jornadas tornaram-se lenda. Sob essas areias, jazem enormes reservas de petróleo, mas a maior parte do deserto ainda permanece selvagem e inabitada. É um dos últimos grandes recantos inexplorados do planeta, um lugar de silêncio e quietude absolutos, onde o ser humano se sente apenas um minúsculo grão de areia num oceano infinito. Voltamos a uma história intrinsecamente ligada ao famoso motim do Bounty. Vamos agora para a ilha Norfolk, um território australiano situado no Oceano Pacífico, entre a Austrália e a Nova Zelândia. Mas, à primeira vista, o que o Bounty tem a ver com isso? Acontece que, em meados do século XIX, a ilha Pitcairn, da qual já falamos, tornou-se pequena demais para a crescente comunidade de descendentes dos amotinados. Foi então que o governo britânico lhes ofereceu a ilha Norfolk, que, até então, tinha sido uma das mais duras prisões de trabalhos forçados. Assim, quase toda a população de Pitcairn se mudou para a nova e muito maior ilha. Hoje, a maioria dos habitantes de Norfolk são descendentes diretos daqueles mesmos colonos. Eles ainda falam o Norfolk, um idioma único, resultado da fusão do inglês do século XVIII com o tahitiano. A ilha preservou sua cultura peculiar, suas tradições e até mesmo seu próprio sistema de governo, que difere significativamente do australiano. Este é mais um fragmento da lendária história do Bounty, que, graças ao seu isolamento, conseguiu manter sua identidade singular por mais de 1 século e meio. Agora, para o extremo norte da Austrália, a península de Cape York. Este é um dos últimos recantos verdadeiramente selvagens e intocados do continente. Sua área é comparável à do Reino Unido, mas é lar de apenas cerca de 18.000 pessoas, a maioria delas aborígenes. A península é um mosaico de florestas tropicais, savanas, pântanos e rios repletos de crocodilos. Praticamente não há estradas aqui, apenas trilhas de terra que se tornam completamente intransitáveis durante a estação chuvosa, de dezembro a maio. Nesse período, a península fica totalmente isolada do resto da Austrália por terra. Uma viagem a Cape York é um verdadeiro desafio, mesmo para motoristas experientes de veículos 4x4. É preciso vadear rios, enfrentar a lama e estar preparado para uma total autonomia. Mas a recompensa por todas as dificuldades é o encontro com a natureza intocada, a milenar cultura aborígene e a sensação de total desconexão da civilização. É um lugar onde ainda é possível sentir-se um verdadeiro desbravador, de volta às águas geladas do Atlântico Sul. As Ilhas Falkland nos aguardam. Este arquipélago remoto, um território ultramarino britânico, situa-se a 500 quilômetros da costa da Argentina, que ainda hoje reivindica sua soberania. Essa disputa territorial, em 1982, resultou na Guerra das Malvinas, mas em tempos de paz, as ilhas são um lugar tranquilo e incrivelmente belo. A paisagem aqui é agreste, colinas sem árvores, charnecas e uma costa recortada. Mas a verdadeira riqueza das Falkland reside na sua vida selvagem.
Aqui habitam vastas colônias de pinguins de 5 espécies diferentes, incluindo os majestosos pinguins-rei. Além disso, há leões marinhos, focas e centenas de espécies de aves. A população das ilhas é de apenas cerca de 3.000 habitantes, enquanto o número de ovelhas se aproxima de 500.000. A vida aqui flui sem pressa, e o senso de comunidade é muito forte. Devido à sua localização remota e história política, as Falkland permanecem como uma das comunidades mais isoladas, porém únicas, do mundo. Seguindo mais para o sul, ainda mais fundo no gélido abraço da Antártida, aguarda-nos um território conhecido como Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul. É mais um território ultramarino britânico, mas aqui, ao contrário das Malvinas, não há população permanente. Há apenas cientistas e funcionários do museu na única base de Grytviken. Esta cadeia de ilhas é um verdadeiro oásis antártico. As paisagens aqui são simplesmente de tirar o fôlego. Montanhas pontiagudas, cobertas por glaciares, que emergem diretamente do oceano e lembram os Alpes. Mas a principal atração é a vida selvagem. A abundância de animais é simplesmente inacreditável. Nas praias da Geórgia do Sul, encontram-se as maiores colônias de pinguins-rei do mundo, que contam com centenas de milhares de indivíduos. Além disso, é aqui que estão os maiores locais de reprodução de lobos marinhos e elefantes marinhos, onde milhões de animais se reúnem. É um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Apenas é possível chegar aqui a bordo de um navio de expedição, e mesmo assim, somente durante o curto verão antártico. É um verdadeiro mundo perdido, onde a natureza selvagem impera em toda a sua magnificência primordial. Voltamos ao Ártico, para o arquipélago norueguês de Svalbard. Desta vez, porém, o nosso foco não é o famoso banco de sementes, mas sim a sua capital, Longyearbyen. É a cidade mais setentrional do mundo, com uma população superior a 1.000 habitantes. Localiza-se muito além do Círculo Polar Ártico. A vida aqui é completamente ditada pelo ritmo ártico. Durante 4 meses por ano, impera a noite polar, e por igual período, o dia polar. Mas o que realmente torna esta cidade única são as suas leis e regras, moldadas por condições extremas. Por exemplo, aqui é proibido morrer. Sim, ouviu bem. Não há cemitério na cidade, pois no permafrost os corpos não se decompõem. Por essa razão, pessoas gravemente doentes ou idosas no fim da vida são enviadas para o continente. Além disso, todo residente que se aventura para fora dos limites da cidade é obrigado a portar uma arma. Isso não é devido à criminalidade, mas sim para se proteger dos ursos polares, que são mais numerosos no arquipélago do que os próprios humanos. Longyearbyen é um experimento singular, um modelo de sociedade humana que prospera nos confins do mundo habitável. De volta aos Himalaias, ao reino do Butão. Lá nos aguarda o mosteiro de Taktsang Lakhang, mais conhecido como Ninho da Tigresa. É um dos locais mais sagrados e, ao mesmo tempo, um dos mais inacessíveis do Butão. O mosteiro parece literalmente suspenso numa falésia de granito, a mais de 3.000 metros de altitude, elevando-se 900 metros acima do Vale do Paro. Segundo a lenda, no século VIII, Guru Rinpoche, que trouxe o budismo ao Butão, teria chegado a esta rocha montado numa tigresa e meditado numa caverna. A visão do próprio mosteiro, que parece desafiar as leis da física ao estar colado à rocha, é simplesmente de tirar o fôlego. Chegar até aqui já é, por si só, uma verdadeira peregrinação. O percurso leva várias horas por uma trilha montanhosa íngreme. Antigamente, nem mesmo esta trilha existia, e os monges viviam em total isolamento. Este lugar é mais do que uma simples maravilha arquitetônica. É um local de uma força espiritual inigualável, onde a própria inacessibilidade se torna parte da experiência meditativa. É um símbolo da aspiração humana de se desvencilhar da agitação terrena e ascender, tanto no sentido literal quanto no figurado.
mais perto do céu. Agora, vamos embarcar numa jornada ao coração do Oceano Pacífico para sermos os primeiros a celebrar o Ano Novo no planeta. Nosso destino é o Atol Kiritimati, também conhecido como Ilha do Natal. Ele faz parte da República de Kiribati e é o maior atol de coral do mundo em área terrestre. No entanto, sua principal particularidade reside na sua localização. Ele está situado bem na linha internacional de data. Graças a isso, os moradores de Kiritimati e os turistas que o visitam são os primeiros a acolher cada novo dia e cada novo ano. Mas chegar a este paraíso de Ano Novo não é tarefa fácil. O atol está localizado a milhares de quilômetros dos continentes mais próximos. Há voos regulares apenas de e para Fiji e Honolulu, mas as frequências são limitadas. Grande parte do atol é uma reserva natural, onde milhões de aves marinhas nidificam. A vida aqui flui calmamente, no ritmo do oceano. É um lugar onde o tempo é percebido de forma diferente. Isolado das notícias e da agitação do mundo, Kiritimati oferece uma oportunidade única de estar em comunhão com a natureza e, literalmente, estar à frente de todo o planeta. Deixando para trás as maravilhas naturais, partimos agora em busca de fantasmas do passado criados pelo homem. Voltamos à Europa, mais especificamente ao Reino Unido, mas não em terra firme. Nosso destino são os fortes Maunsell, localizados na foz do rio Tamisa. Essas estruturas parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. São grupos de torres que se erguem sobre altas pernas metálicas, bem no meio do mar. Lembram robôs gigantes e ambulantes, como os da Guerra dos Mundos, mas a sua origem é bem mais terrena. Essas fortalezas marinhas foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de proteger Londres de ataques aéreos e navais alemães. Nas torres, posicionavam-se canhões antiaéreos e radares. Após a guerra, foram abandonados. Nos anos 60, foram adotados por estações de rádio piratas, que operando dali, estavam fora da jurisdição britânica. Hoje, os fortes Maunsell são monumentos de engenharia militar enferrujados e abandonados. Atingi-los só é possível de barco e com bom tempo, mas desembarcar neles é perigoso. Eles permanecem solitários em meio às ondas cinzentas, como guardiões silenciosos e extraterrestres, preservando o eco da guerra e o espírito rebelde dos anos 60. Agora, embarcaremos em uma jornada rumo ao Egito. Mas não espere pelas pirâmides ou pelo Vale do Nilo. Nosso destino é o oásis de Siwa, um lugar perdido nas profundezas do deserto da Líbia, bem próximo à fronteira com a Líbia. Durante milênios, este oásis permaneceu praticamente isolado do resto do mundo. A travessia do deserto inóspito até aqui levava semanas e era extremamente perigosa. Graças a esse isolamento, Siwa preservou uma cultura e um idioma totalmente únicos. O Siwi, que pertence ao grupo berbere e é ininteligível para a maioria dos egípcios. Na antiguidade, Siwa era famosa por seu templo do oráculo do deus Amon. Reza a lenda que o próprio Alexandre, o Grande, veio até aqui para consultar seu destino. O oásis é uma verdadeira ilha de verdura em meio a um mar de areia. Milhares de tamareiras e oliveiras prosperam aqui, e a combinação de lagos salgados com fontes de água doce cria paisagens de tirar o fôlego. Foi somente nos anos 80 do século passado que uma estrada asfaltada finalmente conectou Siwa à costa do Mediterrâneo. Mas mesmo hoje, uma viagem a este lugar é um mergulho em outro mundo, um mundo que parece ter parado no tempo. Partimos agora para as costas da Escócia, rumo ao arquipélago de St. Kilda. É um dos locais mais isolados de toda a Europa. O arquipélago fica situado no Oceano Atlântico, a 64 quilômetros a oeste das Hébridas exteriores. É famoso pelas suas paisagens dramáticas, abrigando os penhascos marítimos mais altos de toda a Grã-Bretanha. Durante pelo menos 2000 anos, uma pequena comunidade viveu aqui. A sua vida era de uma dureza inimaginável.
Sobreviviam através da criação de ovelhas de uma raça local única e da caça de aves marinhas que nidificavam nas falésias íngremes. Era a comunidade mais isolada da Grã-Bretanha. No entanto, no início do século XX, a vida aqui tornou-se absolutamente insuportável. Doenças trazidas por raros turistas e a Primeira Guerra Mundial minaram o seu modo de vida tradicional. Em 1930, os últimos 36 habitantes solicitaram ao governo a sua evacuação para o continente. Desde então, o arquipélago permanece desabitado. Hoje, St. Kilda é patrimônio mundial da Unesco, uma verdadeira cidade fantasma, onde as casas de pedra e os currais para o gado nos recordam a incrível resiliência de um povo que viveu no limite do mundo. Agora, vamos para a Argentina para ver uma cidade que literalmente ressurgiu das águas. É Vila Epecuén. Antigamente, era uma próspera cidade turística às margens do lago Epecuén, um lago salgado. As águas desse lago eram tão salgadas que o comparavam ao Mar Morto, e milhares de turistas vinham aqui para tratar reumatismo e doenças de pele. Mas em 1985, uma catástrofe aconteceu. Após um período de chuvas anormais, a barragem que protegia a cidade cedeu. A água começou a subir. Os moradores foram evacuados, e a cidade lentamente foi sendo engolida pelas águas. Em meados dos anos 90, ela estava submersa a uma profundidade de até 10 metros. Por quase 25 anos, Vila Epecuén se transformou na Atlântida Argentina. Mas então, o clima mudou novamente, e a água começou a recuar. O que ela deixou para trás foi uma paisagem surreal e apocalíptica. Das profundezas, emergiram ruínas de casas, carcaças de carros e árvores mortas, cobertas de sal. Hoje, Vila Epecuén é uma cidade fantasma, um lembrete silencioso e assustador de quão rapidamente a natureza pode reivindicar o que o homem criou. De volta à Antártida, e desta vez, o destino é a Estação Concórdia. Trata-se de uma base científica franco-italiana conjunta, situada num dos locais mais inóspitos do planeta, no Planalto Antártico, numa área chamada Cúpula C. Fica a mais de 1000 quilômetros da costa. Aqui o frio é implacável, com uma temperatura média anual de 54 graus negativos. Mas a principal característica de Concórdia é o seu isolamento absoluto, especialmente no inverno. De fevereiro a novembro, a estação fica completamente cortada do mundo exterior. Nenhum avião consegue pousar ali. Uma equipa de cerca de 15 pessoas, os invernantes, permanece isolada uns dos outros durante 9 meses, em condições de noite polar perpétua, ar rarefeito e frio extremo. É precisamente por isso que a Agência Espacial Europeia, ESA, utiliza Concórdia para suas pesquisas. As condições aqui são tão semelhantes às de uma missão espacial de longa duração, como uma viagem a Marte, que a estação ganhou a alcunha de Marte Branco. Os cientistas estudam como o corpo humano e a mente reagem ao isolamento prolongado e ao estresse, preparando-nos para futuras viagens interplanetárias. Voltamos à Escócia, mas desta vez, o destino é a Ilha de Barra, nas Hébridas exteriores. Esta ilha é única devido ao seu aeroporto, ou mais especificamente, pela sua localização. A pista de aterragem do aeroporto de Barra é, na verdade, a praia de Trygmhor. É o único aeroporto no mundo onde voos regulares aterram diretamente numa praia, e é mesmo verdade. O horário dos voos depende inteiramente das marés. Durante a maré alta, a pista fica completamente submersa. Os aviões, pequenas aeronaves turbohélice, aterram diretamente na areia molhada. O aeroporto funciona apenas durante o dia, pois não há iluminação noturna. Em caso de emergência, durante a noite, a pista pode ser iluminada pelos faróis dos carros. É um lugar onde a tecnologia moderna é forçada a obedecer aos antigos e imutáveis ritmos da natureza. A ilha em si é um recanto pitoresco, pontilhado por colinas verdejantes, dunas de areia e antigos castelos.
mas é o seu aeroporto de praia, verdadeiramente único, que o torna realmente inesquecível e o isola, de certa forma, do mundo a que estamos habituados. Com as suas pistas de betão, vamos viajar para o extremo norte dos Estados Unidos, no Alasca, até a cidade de Utqiagvik, que até há pouco tempo era conhecida como Barrow. É a cidade mais setentrional dos Estados Unidos e uma das mais ao norte do mundo. Situada na costa do Oceano Ártico, bem ao norte do Círculo Polar Ártico, não há acesso rodoviário à cidade. A única forma de chegar aqui é por via aérea. No inverno, o oceano congela, e a cidade fica isolada do resto do mundo, também por via marítima, durante vários meses. A vida local depende inteiramente da aviação, que é responsável por entregar tudo, desde alimentos até correspondência. Mas a grande peculiaridade de Utqiagvik é o sol. Em novembro, ele se põe e não volta a aparecer por cerca de 65 dias. É a chamada noite polar. No verão, ao contrário, o sol não se põe por quase 3 meses. A maioria da população é composta por Inupiat, o povo indígena do Alasca, que ainda preserva suas tradições e pratica a caça à baleia. É um lugar hostil, mas com uma beleza singular, onde as pessoas aprenderam a viver em harmonia com a natureza ártica extrema. Mais uma vez na China, em um lugar que por muito tempo permaneceu um mistério. Trata-se do distrito de Medog, no Tibete, por vezes chamado de Jardim Secreto do Himalaia. A sua singularidade é que é o único distrito no Tibete com um clima tropical. Situado a uma altitude muito menor que o restante do Planalto tibetano, encontra-se no cânion do rio Yarlung Tsangpo, o cânion mais profundo do mundo. Aqui crescem bananeiras e palmeiras, e as paisagens lembram selvas. No entanto, foi essa geografia que tornou Medog praticamente inacessível. Enormes montanhas cobertas de neve o isolaram do resto do mundo. Até recentemente, apenas uma perigosa trilha através de uma passagem de montanha levava até lá, aberta por apenas alguns meses do ano. Medog era o último distrito na China sem acesso rodoviário. Levou quase meio século para ser construída, enfrentando deslizamentos de terra e torrentes de lama, e só foi inaugurada em 2013, quando Medog finalmente ganhou sua ligação rodoviária. Graças ao seu isolamento, Medog preservou uma biodiversidade incrível e a cultura única dos povos locais, permanecendo um dos cantos mais misteriosos e menos explorados da Ásia. Agora, viajamos para o Oceano Índico, rumo às Ilhas Cocos, também conhecidas como Ilhas Keeling. Este é um território ultramarino australiano, constituído por 2 atóis e 27 ilhas de coral. A história destas ilhas é, de facto, única. No século XIX, um comerciante escocês chamado John Clunies Ross estabeleceu ali uma plantação de coqueiros, trazendo trabalhadores malaios para a operar. Ele, na verdade, criou nas ilhas um estado feudal próprio, que a sua família governou por quase 150 anos. Eles não só cunhavam a sua própria moeda, como também exerciam poder absoluto. Só em 1978, a Austrália comprou as ilhas à família Clunies Ross, e em 1984, os habitantes votaram pela sua integração na Austrália. Mas até hoje, as ilhas conservam uma cultura verdadeiramente singular. A maioria da população é composta por malaios cocos, que falam um dialeto próprio do malaio e professam o Islão. É um exemplo notável de como, numa pequena e isolada porção de terra no meio do oceano, pode emergir uma sociedade completamente distinta, com a sua própria história, língua e tradições. Agora, vamos embarcar numa viagem às Ilhas Faroé, uma região autônoma da Dinamarca, perdida no Atlântico Norte. O nosso destino é a minúscula aldeia de Gazadalur. Até há pouco tempo, Gazadalur era considerada um dos assentamentos mais isolados da Europa. Com apenas cerca de 20 habitantes, a aldeia aninha-se na beira de um penhasco, oferecendo vistas deslumbrantes para o oceano. De 3 lados, é abraçada por montanhas altas e íngremes.
Durante séculos, a única maneira de chegar ou sair de Gazadalur era através de uma perigosa trilha de montanha que serpenteava por um desfiladeiro a 400 metros de altitude. O carteiro era obrigado a fazer essa árdua jornada 3 vezes por semana, e todos os bens essenciais tinham de ser transportados às costas. Devido a esse isolamento extremo, a população da aldeia diminuía continuamente e ela enfrentava a ameaça de um desaparecimento total. Contudo, em 2004, um evento mudou tudo. Um túnel rodoviário foi perfurado através da montanha. A aldeia finalmente obteve uma ligação ao resto do mundo. Hoje, Gazadalur, com a sua famosa cascata que deságua diretamente no oceano, tornou-se um destino turístico popular. No entanto, continua a ser um símbolo da luta persistente do ser humano pelo direito de viver no seu próprio lar, por mais isolado que seja, de volta ao Atlântico, desta vez para a Ilha da Ascensão. É uma ilha vulcânica isolada, situada quase a meio caminho entre a África e a América do Sul. Faz parte do território ultramarino britânico, juntamente com a ilha de Santa Helena e o arquipélago de Tristão da Cunha. A ilha não possui população nativa. Todos os que lá vivem são funcionários das bases militares britânicas e americanas, bem como os membros das suas famílias. A ilha tem enorme importância estratégica. Abriga uma importante estação de rastreamento utilizada pela NASA, pela Força Aérea dos EUAUARE e pela Agência Espacial Europeia para o acompanhamento de lançamentos de foguetes e satélites. Durante a Guerra das Malvinas, a ilha serviu como uma base crucial para as Forças Armadas Britânicas. Por muito tempo, o acesso à Ilha da Ascensão era praticamente impossível para turistas, exigindo-se uma autorização especial. Atualmente, as regras foram ligeiramente flexibilizadas, mas a ilha continua a ser um local restrito e militarizado. Suas paisagens vulcânicas desérticas, cobertas por lava solidificada, e as gigantescas antenas apontadas para o céu, criam a sensação de um posto avançado em outro planeta. Agora vamos viajar para a França, para a Bretanha, para ver um lugar cuja solidão não se mede em quilômetros, mas em milênios. Este é o complexo megalítico de Karnak. Não é apenas um amontoado de pedras, é a maior concentração de megálitos do mundo. Gigantescas pedras pré-históricas, erguidas pelo homem. Aqui, em vários campos, mais de 3.000 menires estão cravados na terra, formando longas alamedas quase paralelas que se estendem por 4 quilômetros. Essas pedras têm cerca de 6 a 7 mil anos. São mais antigas que Stonehenge e as pirâmides egípcias, e é aqui que reside o seu isolamento. Não sabemos absolutamente nada sobre as pessoas que as construíram. Eles não tinham escrita e não deixaram nada para trás, exceto estas pedras silenciosas. Por que fizeram isso? Seria um observatório gigantesco? Um complexo religioso? Caminhos para o mundo dos mortos? Temos apenas teorias. Karnak é uma mensagem das profundezas do tempo, escrita numa linguagem que não conseguimos decifrar. É um mistério, separado de nós por uma barreira intransponível de tempo. E por fim, chegamos ao lugar mais isolado e inacessível do planeta, no sentido mais literal da palavra, a Ilha Sentinela do Norte. Esta pequena ilha, situada na Baía de Bengala e parte das Ilhas Andamão da Índia, é um local de acesso absolutamente proibido a todos. E essa proibição não parte apenas do governo indiano, que declarou a ilha e a área marítima circundante como zona de acesso restrito. A principal restrição, no entanto, vem dos próprios habitantes da ilha. Os sentineleses são uma das últimas tribos não contactadas do mundo. Vivem em total isolamento da civilização moderna, supostamente, há cerca de 60 mil anos. Rejeitam qualquer tentativa de contacto. Qualquer um que se aproxime da sua ilha, sejam pescadores, exploradores ou missionários, é recebido com uma chuva de flechas. Não querem ter absolutamente nada a ver conosco. Não conhecemos a sua língua, a sua demografia, nem os seus costumes. São um mistério vivo, um fragmento da Idade da Pedra no século XXI.
A sua defesa agressiva do isolamento é, talvez, a única forma de sobreviverem e preservarem a sua cultura única, intocada pelo nosso mundo. É um isolamento absoluto, consciente e ferozmente protegido. Mas o facto mais surpreendente de toda esta história não são as montanhas nem os oceanos. São as pessoas. Vimos lugares onde a vida parece impossível, no polo do frio, no topo do mundo, no meio de um oceano tempestuoso. E, no entanto, as pessoas vivem lá. Elas criam comunidades, preservam tradições e encontram formas de prosperar em condições que a maioria de nós chamaria de inferno. Nos pontos mais isolados do planeta, onde à primeira vista o desespero deveria reinar, nasce muitas vezes o mais forte sentido de comunidade. Quando o seu único vizinho está a centenas de quilômetros de distância, a ligação com ele torna-se vital. Eles dependem uns dos outros de uma forma que nós, habitantes das grandes cidades, há muito esquecemos. Isso lembra-nos que o ser humano é um ser social, mesmo nos confins do mundo. E eis a grande reviravolta. No século XXI, mesmo nestes cantos esquecidos por Deus, surge a internet. O isolamento torna-se relativo. Crianças da ilha de Pitcairn podem estudar online, e cientistas na estação Vostok podem comunicar com as suas famílias por videochamada. O mundo encolhe, e até os lugares mais inacessíveis ficam um pouco mais próximos. Isto muda tudo, apagando fronteiras que pareciam eternas. Assim, fizemos juntos uma viagem à volta do mundo, por lugares que desafiam a nossa percepção dos limites do possível. Das vastas extensões geladas da Antártida aos atóis perdidos no oceano. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Se gostou desta aventura virtual, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal para não perder novas histórias incríveis. E agora, uma pergunta para vocês. Em qual destes lugares gostariam de passar uma semana e qual vos assusta mais? Escrevam nos comentários. Estamos muito curiosos para ler as vossas opiniões.